O tema da mensagem de hoje é a aliança de Deus com Josué. Josué 24, versículo 14, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses dos quais serviram os nossos pais, além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. 16. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos reconheça que deixamos o Senhor para servirmos a outros deuses. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não poderá a vossa transgressão, nem os vossos pecados. 21. Então disse o povo a Josué: Não ao Senhor serviremos. 24. Disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor o nosso Deus e obedeceremos a sua voz. 25. Assim fez Josué a aliança com o povo, e lhes pôs por estatutos e direito em Siquém. Vamos ler todos juntos? Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. A Bíblia diz, amado, que Josué foi um jovem companheiro de Moisés. Ele não era apenas companheiro, mas por ele ser companheiro, por ele ser amigo, por ele ser discípulo, ele passou a ser sucessor de Moisés. Há muitas pessoas que, a maioria dos cristãos, eles imaginam da seguinte forma: que é eles e a família, ou eles, a família e Deus. Não é verdade isso. O que Deus quer é que nós tenhamos aliança, sejamos fortes, porque nós somos um povo escolhido por Deus. Se eu, me limitar apenas à minha família, e juntamente com a minha família servir a Deus, e não ter aliança com meu irmão, não ter aliança com meu pastor, não ter aliança com a minha igreja, eu não tenho aliança com Deus. Como assim, pastor? Verdade. Sabe por quê? Porque a aliança da tua família, ela já é natural. Ela é uma aliança que nunca vai deixar de ser. Eu nunca ouvi dizer que existe ex-filho, ex-mãe ou ex-pai. Existe? Não. Existe ex-cunhada, né? Ex-esposa, ex-namorada. Mas o que é de aliança natural é natural. Mas às vezes nós nos limitamos a algumas coisas, imaginamos que aquilo é aliança, e não é. Se eu não tenho aliança com o meu irmão, eu não posso ter aliança com Deus. O Ronaldo ministrou o que Jesus fala sobre a oferta, sobre o dízimo. Ele diz assim: você vai ofertar, você vai dizimar, vai primeiro renovar a tua aliança, vai primeiro se consertar com o teu irmão, para depois Deus aceitar a tua oferta. Porque não adianta eu louvar, não adianta eu cantar, não adianta eu pregar, não adianta eu ser uma pessoa, que todo mundo fala: nossa, que bênção, mas eu não ser bênção com meu irmão. Meu amado, aqui na igreja, e em várias igrejas, tem pessoas que entram e saem e nunca deu a paz do Senhor para um irmão aqui. Passa, às vezes é tímido, mas por muitas vezes diz assim: eu não gosto do fulano de tal. Eu queria saber se tem alguma parte do teu corpo que você não gosta. E se tiver, que você não corta e arranca fora. Vai doer, não vai? Assim, amado, é para com Deus. A Bíblia, quando fala de aliança, Deus, ele diz que Josué fez primeiro aliança com Moisés. E na aliança de Moisés, ele foi feito aliança em Deus. Não adianta eu dizer: olha, eu tenho aliança com o meu pastor, eu tenho aliança com o diácono que eu gosto, mas dos outros pouco me importa. Você não tem aliança com ninguém, porque ou nós somos todos por um, ou não somos nada. Amém? A Bíblia diz que ele era um guerreiro, e por isso Deus lhe chamou para lutar e defender o povo. Ele conquistou aquela terra que ele mesmo havia possuído, aquela terra de Canaã, cumprindo o quê? Cumprindo a promessa de Deus na vida dele, assim como havia feito Abraão, Isaac e Jacó. Irmão? A Bíblia diz que Deus então separa Josué para uma grande obra, e ele tinha 600.000 homens com eles, que marcharam a pé até o Egito. Mas somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Sabe por que só Josué e Caleb? Porque só Josué e Caleb é que tinha compromisso e aliança com Moisés.
Tem gente que diz assim: eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. A Bíblia diz: se você não consegue obedecer ao homem a quem você vê, quem diria a Deus a quem você não vê? Amém? E os mandamentos, eles dizem o seguinte, que nós devemos ser obedientes, submissos. Começando primeiro de pai e mãe. Aquele que não é obediente, que não é submisso a pai e mãe, não prospera na terra. Por quê? Porque nós somos rebeldes com a nossa primeira aliança. Eu estou cansado de ver, sabe, muitos ministérios, pessoas que são rebeldes com os seus pastores, são rebeldes na empresa, são rebeldes na escola, e a gente sabe a história do rebelde. Eu conheci muitos amigos quando eu estudava, sabe, que tinham os rebeldes, que para nós eles eram os caras descolados. Mas o descolado não passava um ano, sempre tomava bomba. Recentemente eu encontrei com um aqui, que quando eu tinha 14 anos eu trabalhava numa feira, nessa feira de domingo aqui, eu vendia banana. O rapaz está lá até hoje, vendendo banana. Sabe por quê? Porque era o descolado, era o rebelde. Era aquele que não se dobrava a nada. E quando nós somos rebeldes, nós não prosperamos na terra. Às vezes aquele que é obediente é chamado de bobo, não é? É igual na empresa, não tem o dito chamado puxa-saco? Engraçado que quem prospera, quem sobe de cargo é só os puxa-saco. Não é verdade? Os peixinhos dos homens, aqueles que fazem tudo certinho, aqueles que não atrasam, aqueles que não se metem em confusão, aqueles que estão sempre juntos, sempre dando a força, esses prosperam. Agora os rebeldes da vida, mano, esses nunca vão andar. Josué não era rebelde, ele e Caleb foram discípulos de Moisés e realmente tiveram uma aliança, e com isso Deus o abençoou. Amém? Mas alguns foram enterrados no deserto e só puderam continuar a caminhada porque eles às vezes tinham aliança com Moisés, mas não tinham aliança com Deus. A aliança é assim, precisa ser de ambos os lados. A aliança é desse jeito: você tem a espessura do seu dedo é uma, da sua esposa é outra, mas a aliança é a mesma, o par é o mesmo. Talvez um é 18, o outro é 24, não importa, mas a aliança tem que ser a mesma. Esses homens, eles tinham aliança até com Moisés, alguns deles, mas não tinha com Deus, porque eles eram com Moisés, na frente de Moisés, homens santos. Atrás de Moisés eles eram homens pecadores, e Deus não tem aliança com geração de pecado. Amém? Eu digo que hoje, amado Deus, tem levantado uma nova geração. Primeiro, para ter aliança com o seu pastor. Segundo, ter aliança com a sua igreja. E terceiro, ter aliança com o teu Deus. Pastor, não é o contrário, não é com Deus primeiro, não. Por que Deus aqui está em terceiro lugar? Porque Deus não pode fazer aliança se você não tem esta aliança com alguém. Amém? Porque Ele já é o teu Deus. Ele já tem uma aliança contigo, já tem um compromisso contigo. Eu conheço muitos crentes assim: eu não preciso de igreja, eu preciso tomar Santa Ceia, meu negócio é eu e Jesus, e no dia do arrebatamento eu vou estar lá na glória. Mentira! Se fosse verdade, Deus não tinha criado a igreja, sabe? Os obreiros não tinham sofrido tanto para estar aonde nós estamos, para simplesmente você dizer: olha, eu aceitei Jesus, eu congrego na minha casa mesmo, eu leio a Bíblia e você salvo da mesma maneira. Mentira! A Bíblia nos ensina, amado, que no dia a dia nós precisamos estar em comunhão junto, para que aquele dia a gente possa viver eternamente na glória. Amém? O Senhor, Ele faz maravilha no meio do povo, e Ele começou a fazer. Amém? No meio daquele povo. Primeiro Ele abriu o mar vermelho. Ele usou Josué para parar o sol. Josué estava numa guerra, numa peleja, e Josué então lembrou da aliança que ele tinha com Moisés. E se o sol pousasse no escuro, a quantidade de pessoas era muito pouco, seus guerreiros. Ele não sabia que quem girava era a terra, ele pensava que quem girava era o sol. Tem coisas que a gente não sabe como funciona, não importa. Da maneira que você orar, Deus vai fazer segundo o teu coração. Você não precisa entender de física, você não precisa entender, sabe, de quântica, você não precisa entender de nada. Você precisa entender: eu tenho uma aliança com Deus, e esta aliança Deus vai fazer a obra. Preste atenção, meu amado. Ele olhou para o sol e disse: para, sol, fique parado até que eu elimine o
último inimigo. E sabe o que Deus fez? Deus manda a terra parar. Só que quando a terra para, falta ali oxigênio. Nós sabemos, amado, que o giro da terra, sabe, gera o oxigênio. E também a lei da gravidade. Mas Josué não é obrigado a saber disso. Mas Josué soube que, uma vez que ele estava diante do Senhor, clamando e orando ao Senhor, as demais coisas Deus é quem fazia. E aí então eles venceram todos os seus inimigos, mas infelizmente eles não venceram uma aliança que era o pecado no meio deles. E o texto conta da história que havia um jovem que pecou diante do Senhor, e Deus então faz eles perderem a guerra. Se a nossa vida for em pecado, não há aliança, não há obediência. Amém, amado? Por isso Josué chamou aquela nova geração para fazer uma aliança com Deus. A Bíblia diz que para Josué e Caleb, aquela era uma renovação de uma aliança feita com Deus, do que foi feito da primeira vez. Todos os dias, de tempo em tempo, de mês em mês, nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Só que Deus, para esse ministério, Ele separou um ano, que é o 2014, para que você tenha esta aliança, sabe? Se você não tem ainda esta aliança com o teu irmão, chegou a hora de fazer. Eu já vi pessoas aqui testemunhando, dizendo assim: nossa, pastor, eu não gostava da irmã fulana de tal, achava que era tão brava, achava que era tão chato. E olha, bastou a gente conversar um tempo, passar uma tarde junto, para que esta visão que eu tinha caía por terra. Às vezes nós julgamos as pessoas pelas aparências, e mesmo que essa pessoa não seja aquilo que você gostaria que ela fosse, ela é teu irmão em Cristo, carente de que você ore, que você busque, que você tenha aliança com ela. Amém, meu amado? Porque quando a palavra de Deus diz que a oração do justo tem poder, o justo é aquele que está em comunhão. Amém? A próxima ceia, dia 8, é a última ceia do ano. Que você possa trocar o cálice com quem você nunca trocou. Mas não vai apenas trocar o cálice de ceia, mas dê um abraço nesse seu irmão, nessa sua irmã, e diz: olha, meu irmão, minha irmã, estou feliz por você estar aqui. Talvez você nunca disse isso para ele ou para ela. Chegou o momento. Às vezes você já falou isso para o pastor, você já falou isso para a pastora, já falou isso para o diácono. Quase toda ceia você troca com as mesmas pessoas. Amém? Talvez você já trocou com todos da igreja, mas aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, faz muito tempo que você não troca. Eu sei que tem gente que fica parecendo dois de paus, né? Parado, dizendo: quem quiser que venha trocar comigo. Sabe o que está parecendo Jesus? Vinde a mim os cansados e os oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós precisamos nos mover para fazer a nossa parte. A parte de Deus, amado, é fazer a aliança, se renovar. Amém? Vamos aprender com Josué, o que foi, sabe, que foi um homem fiel, e o que ele fez a sua aliança com Deus, e como ele ensinou para as suas gerações. A primeira coisa que ele nos ensina é a aliança de temor a Deus. A primeira coisa que Josué fala ao povo é para fazer uma aliança com Deus, e ele diz: agora, pois, temerei ao Senhor e servi-o com integridade. Amado, se você não for íntegro, não tem como ter aliança. Não existe aliança de hipocrisia. Amém? A aliança que nós precisamos ter de integridade, sabe, é temer a Deus. E temer a Deus, amado, não é ter medo de Deus, é ter fé, é respeitar o grandioso poder de Deus. E para isso, Josué, ele tem algumas atitudes que significavam. Letra A, servir com integridade. Deuteronômio 6,5 diz assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. 3 colocações que ele faz: coração, alma e força, não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele quer dizer o quê? Que o amor de Deus na tua vida, você para com Deus, tem que ser acima de qualquer coisa. Acima do mundo, acima da moda, acima do vício, acima do pecado. Amarás de toda a sua alma. O que é amar de toda a nossa alma? Uma mãe ama um filho de
toda a sua alma, faria qualquer coisa por este filho. Tira. Amar ao Senhor com a alma é com a nossa existência. Eu amo a Deus, então eu não vou, chatear, entristecer o Senhor. Eu vou fazer de tudo para que eu realmente possa servir ao Senhor com a minha alma e com toda a minha força, não medir consequência. Tem gente que diz: ah não, pastor, hoje está frio. Chegou uma visita na minha casa. A visita é mais importante do que a tua aliança com Deus. O teu compromisso com Deus é menos importante do que qualquer outro compromisso. O Ricardo citou uma coisa ontem, eu achei verdadeiro. Eu estou numa festa, eu estou num casamento, eu estou num aniversário, mas chegou um momento que, lá na igreja nós temos uma vigília e vai ser 11 horas da noite. Aí às 10h30 você fala: não, Deus entende. Eu não vou sair daqui da festa, ir para casa, trocar de roupa, para poder ir para a vigília. Isso significa que você não tem aliança com Deus. Amém, amado? Porque quando nós trabalhamos, estamos a serviço do nosso patrão. Tem trabalho, eu digo todos, Eu vejo um exemplo aqui, o Daniel, que tem um serviço abençoado, que às vezes o patrão fala assim: olha, chegou o teu horário. Por quê? Porque ele tem um horário para isso. Às vezes ele fica o dia inteiro sem fazer nada, mas chegou o horário do bendito caminhão, às vezes ele está na igreja, ele tem que ir, porque isso é o seu dia a dia. Eu digo para aquelas pessoas que não tem isso no seu dia a dia, que não tem essa obrigação. Mas quando nós temos aliança com Deus e o Senhor nos chama, Ele não aceita não por resposta. E por isso que entra ano e sai ano, e tem pessoas que não prosperam, não caminham, não andam. Outras pessoas dizem: pastor, eu fiz a campanha diante do trono, eu vejo tanta gente ser abençoada e eu não. Primeira coisa que eu falo: amado, você fez de todo o coração? Sim. Você cumpriu todos os dias? Teve dia que não deu para mim. Por quê? Chegou pessoas, eu tive um compromisso, eu tive isso, eu tive aquilo. Você priorizou qualquer outra coisa. Quando a gente faz tudo correto, não quer dizer exatamente que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Quem diria quando a gente faz de qualquer maneira, achando que Ele tem que fazer, da maneira que a gente quer. Essa aliança, amada, ela deve ser voluntária, de coração e com consciência. Amém? Eu tenho um medicamento para tomar, todos os dias, de 12 em 12 horas, durante 10 dias. Aí eu falo: isso aqui é ontem, eu esqueci. Passou 2 dias, eu lembrei, aí já não é mais de 12 em 12, eu falo: já que eu não tomei, eu vou fazer de 6 em 6. Tem 2 consequências. Você vai se intoxicar com o remédio e não vai conseguir chegar a lugar algum. Porque o princípio de todas as coisas é obedecer. E se não houver obediência, não tem bênção. Amém? E por isso Josué perguntou ao povo por 3 vezes e eles responderam. Josué perguntou: vocês querem servir a Deus com toda a integridade no coração? E por 3 vezes o povo respondeu: nós queremos servir a Deus com integridade no coração. A pergunta que o Senhor te faz hoje: você quer servir a Deus com essa integridade, de deixar tudo para servir ao Senhor? Se você quer, meu irmão, na hora que você vier ao trono, você vai dizer ao Senhor: eis-me aqui, Deus, eu quero te servir com integridade. Letra B, com fidelidade. Ser fiel a Deus, amado, tem que ser em tudo e em todo lugar. Ser fiel é cumprir os nossos compromissos espontaneamente. Não é: meu Deus, eu tenho que ir, senão o pastor vai falar um monte. Pastor Alexandre é chato. Eu não sou chato com as minhas coisas. Agora no inglês ele cai. Eu não sou chato com as minhas coisas, mas eu sou chato com as coisas de Deus. Amém? Eu sou chato com aquilo que o Senhor manda fazer, eu faço, porque se eu não fizer, Deus cobra de mim. Sabe, irmão? Nós precisamos ser fiel e cumprir todos os nossos compromissos com o Senhor espontaneamente. Ou então você deixa de lado: Senhor, não quero mais, não vou fazer, porque eu não dou conta. Então a gente é melhor deixar de lado. Sabe? Não que isso vai justificar e vai ter a aprovação do Senhor, mas será menos dolorido. Amém? Josué ele adverte, amado, que aqueles que não queriam compromisso, era melhor deixar de lado, porque senão viria castigo de Deus. E muitas vezes nós não entendemos isso, mas queremos que Deus entenda. Deus, Ele é um Deus amoroso? Com certeza.
que Ele vai nos perdoar, isso é engano. Certo para Deus é correto, errado para Deus é algo impossível dele te perdoar. Mesmo se eu pedir perdão, tem gente que diz assim: não, eu vou fazer agora, Deus é bom, depois Ele vai me perdoar. Você está se enganando. Quando nós pecamos consciente do que estamos fazendo, é só você realmente orar, jejuar e clamar. A Bíblia diz que você tem que sentir no coração a dor do pecado que cometeu. Amém? Porque senão, irmão, seria muito fácil. A pessoa está nos caminhos do Senhor, amanhã ela desvia, faz, pinta e borda, e nada acontece com ela, porque Deus é misericordioso. Sabe? E você vê que o abismo que ela entra é muito grande. A Bíblia diz que os demônios que estavam lá, eles voltam e trazem 7 piores do que ele. Segundo, a aliança de santidade, Josué 3,5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de nós. Josué conhecia o Senhor, amor, e ele sabia que Deus era um Deus santo e zeloso, por isso era preciso santidade. Sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Amém? Quando eu falo de santidade, eu não falo de roupa. Abro um parênteses aqui: determinadas roupas. Tem gente que acha que santidade é estar de saia, de coquinho. Isso não é santidade. Santidade é você andar de moderação, é ser santo, é ser separado. É quando alguém olhar para você e dizer assim: olha, eu sei que você corta cabelo, que você usa maquiagem, que você se arruma muito bem, mas eu vejo que você é uma mulher de Deus. Não aquelas pessoas que quando a gente olha e fala que é crente, fala: jura? Tem certeza? Por quê? Porque ele passa santidade, não tem compromisso com Deus. E a gente tem visto hoje, sabe, que as jovens de hoje, os nossos filhos, têm compromisso com o mundo, está dentro da igreja. O que puder mostrar no corpo, mas as minhas amigas fazem, sabe? Lá na escola todo mundo faz. Jesus voltar, todos eles vão para o inferno, e você vai no meio, porque faz parte do pacote. Aí a gente ouve pais dizendo assim: pastor, mas não tem jeito, hoje em dia é assim. Então, meu amado, você está fazendo aliança com os seus filhos, para que eles realmente vão para o inferno, e você está dizendo: é assim. Sabe a quem você deve ser comparado? Com o sacerdote Eli, que morreu e os seus filhos foram para o inferno. Que todos avisavam e Eli fazia vista grossa. Ou nós temos compromisso com Deus, ou não temos. Amém? Ele havia visto a glória de Deus por muitas vezes. Aquele povo tinha visto o Senhor falar através de voz de trovão. Então eles conheciam a Deus. Amém? Tem pessoas que só se rendem ao Senhor quando vai para uma cama, quando fica enfermo, quando perde o emprego, quando morre alguém da família. Aí lembra de Deus. Deus não quer ser lembrado nas horas ruins. Deus quer ser lembrado no momento que você está em festa, que você está em alegria, e que você diz: Senhor, eu estou alegre porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. Eles precisavam santificar para enfrentar as lutas espirituais. Tem gente, quando a gente fala: olha, vai ter um jejum, tem uns que falam: ih, lá vem o pastor inventando. Josué disse para aquele povo que era menos mundano do que o povo de hoje. Diz: olha, para o Senhor estar no meio de vós, é preciso que haja uma santificação e um jejum. Se não houver aliança de santidade, irmão, não tem como. Deixa eu te explicar o que é aliança de santidade. Pode um relacionamento marido e mulher viver uma vida promíscua? Não. Então não é um casamento. O casamento é quando um respeita o outro, não é? O outro tem falha, o outro ronca, tem chulé, é gordo, é magro, é alto, é baixo, mas existe uma aliança de santidade. Não é assim? Quando nós temos essa aliança com Deus, nós não podemos aceitar nada que fere a aliança que temos com o Senhor. Você tem uma aliança com a tua esposa, com o teu marido, tanto ela quanto ele, pode ser a pessoa mais linda do mundo ou mais feia do mundo. Mas você tem uma aliança com ele, você tem que respeitar essa aliança. O povo de Deus tem aliança com Deus e não quer respeito. E diz: não, eu sou assim mesmo, e quem quiser que me aceite desse jeito, quem quiser que me engula. Não é Deus que vai te engolir. Amém? Precisamos entender,
que santidade é lutar contra o pecado. Muitas pessoas fazem promessa com o Senhor, pedem um milagre antes e depois, e diz assim: se Deus fizer primeiro, aí então eu mudo a minha vida. Deus, eu quero um sinal. Olha, faz isso, faz aquilo e faz aquilo outro. E se o Senhor fizer, aí então eu vou ser dizimista. Aí então eu vou ser fiel. Aí então eu começo a jejuar. Aí então eu volto a tomar santa ceia. Aí então, Senhor, eu faço isso ou aquilo. Sabe o que é isso? Isso não é aliança, é barganha. O nosso Deus não é Deus de barganha. O nosso Deus é Deus de aliança. Amém? Deus quer que você muda a tua vida primeiro, para depois Ele te abençoar. Senão você vai estar na igreja debaixo de derrota. Josué disse ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Ele não disse assim: olha, Deus vai fazer maravilha, e depois que Ele fizer a maravilha, aí vocês vão orar, vão jejuar e santificar. Amém, meu irmão? Santifique hoje, para que o Senhor faça maravilha amanhã. Amém, glória a Deus. Não podemos negociar bênção com Deus. Não podemos negociar as bênçãos com o Senhor. Sabe por quê? Porque bênção não se negocia. Deus não é Deus de troca. Josué era um homem, amado, de discernimento e de espírito de revelação. Ele sabia o que poderia acontecer. Amém? Deus mostrou a Josué e ele revelou ao seu povo: ou vocês andam com Deus em harmonia, ou não precisa andar mais. Quando Deus levantou na vida de Gideão os valentes, Gideão, a primeira coisa que ele disse: os medrosos e os covardes, os fracos, não precisa nem ir comigo, pode voltar para trás. Voltou quase 70%. Não é pela quantidade, mas é pela qualidade. Amém? Tudo isso era com o objetivo de manter um povo santificado e amigo de Deus. Terceiro, aliança com a palavra de Deus. Josué 1,7 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. A Bíblia é muito clara, ela diz o que pode e o que não pode. Tem gente que diz assim: ah, mas eu não acredito nisso, eu penso diferente. Caramba, quem que é a palavra de Deus? É você ou o que está escrito? Não é? A primeira recomendação de Deus a Josué foi quando Deus começou a fazer no ministério de Josué, que diz assim: que ele não se apartasse da palavra, porque a palavra o justifica. Quando você vai tomar alguma ação no país, qual a palavra que você usa no país? Não é a lei? A lei diz que é assim. Não adianta ninguém bater o pé e dizer: não, eu não aceito, eu não acredito, eu não gosto, eu não posso. A lei é única e soberana e precisa ser cumprida. A lei do mundo espiritual é a palavra de Deus, e dela nós não podemos nos desviar. Nós temos que ter aliança, sabe, irmão? Porque quando nós estamos em harmonia com a palavra de Deus, nós podemos dizer a própria palavra e recitar contra o inferno. O diabo, quando tentou Jesus, disse assim: olha, está escrito que se você pular daqui, desse abismo abaixo, os anjos vão estar lá para te segurar. Jesus então ele usa a própria palavra dizendo: mas também está escrito: não tentarás o Senhor o vosso Deus. Quando você passar diante de uma situação adversa, você precisa dizer no mundo espiritual: está escrito isso, e eu cumpro a palavra, então a palavra vai se cumprir na tua vida. Amém, meu irmão? O segredo do sucesso de Josué era que ele seguia as instruções do Senhor ouvindo a sua voz. E a Bíblia é como um GPS, sabe? Nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Muitos cristãos são infantis porque não têm conhecimento da palavra. Jesus disse que muitos perecem por não conhecer a Escritura. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Há muitas leis que favorecem o brasileiro,
E muita gente não sabe de direitos que nós temos. Só que não se divulga, não fala na Globo nem na Record. Muitos direitos não são falados. Sabe? Hoje eu postei algo no Face que eu achei interessante, de uma coisa que eu não sabia. Você sabia que se você está no trânsito e é o rodízio do teu carro, e você pegou uma determinada rodovia e está tudo parado, você pode ligar 156, dar a placa do teu carro, dizer o local que você está, e se você for multado, essa multa não tem valor? Por quê? Porque você não está desobedecendo a lei, mas você está em determinado momento voltando para a tua casa, mas você não é culpado que em São Paulo, qualquer outro lugar, tem um trânsito infernal que tem. Então, se você justificar, essa multa não lhe é transmitida. Mas qual foi o dia que você viu isso na Rede Globo? Não é interessante. Então, assim, toda lei tem os seus meios que nós podemos fazer com que esta também a gente possa ter direito. Não é só deveres. Amém? Mas a maioria das pessoas, por não ter conhecimento, não são abençoados. A palavra de Deus é a mesma coisa. Às vezes, por você não ter o conhecimento, você não herda o melhor da terra. Não podemos deixar, meu amado, nosso compromisso com o Senhor e fazer compromisso com Ele, sim. Precisamos de tempo para avaliar as nossas vidas. E eu quero que você faça essa reflexão. Josué era um jovem e ele preferiu abandonar tudo e servir ao Senhor. Passou um tempo da tua vida, ele se tornou rei da terra. Ele se tornou o homem mais poderoso, não só na presença de Deus, assim como Deus foi com Moisés, era com ele, como em questão financeira. Caleb, ele herda, sabe, o Monte Hebron. O Monte Hebron, amado, se torna uma grande cidade, ele se torna um homem grande e poderoso. Quando nós servimos ao Senhor, não fica pensando, meu Deus, eu sou servo do Senhor há tantos anos e eu não consegui chegar no meu objetivo. Calma, continue na tua peleja, porque Deus vai te abençoar. Amém? Josué, ele tinha aliança. A nossa primeira aliança que nós temos que fazer, sabe, é aliança com o homem, é aliança com o teu líder, aliança com o teu pai, aliança com a tua mãe, aliança com o teu patrão, porque senão nós não vamos prosperar. O Salmo 37, 23 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se você é fiel, você pode até tropeçar, mas você não vai ficar prostrado, sabe por quê? Porque Deus vai estar de mãos dadas contigo. Não tenha, sabe, querido, mãos dadas com amigos, com pessoas que você não conhece. Tenha primeiro a tua aliança com Deus, com a tua igreja, com o teu ministério. Amém? E Deus vai te honrar por isso. Aplauda o Senhor.